Ocorreu uma festa entre os deuses gregos. Foram convidados todos os deuses, menos uma, a deusa Discórdia. Durante a festa, Afrodite, Hera e Minerva estavam muito felizes na sua festa, na sua comemoração, uma dizendo para a outra o quão bonita estava e assim levando a festa às suas grandes alegrias. Então sempre uma dizendo o quanto as qualidades da outra eram superiores e tudo mais. A deusa Discórdia, vendo essa situação e também por não ser convidada, quis mostrar que na verdade aquilo não passava de uma hipocrisia das três deusas. Então, para provar a sua teoria, pegou uma maçã e escreveu: a mais bela é, e colocou os pontinhos. Jogou a maçã no meio das três e ocasionou uma grande confusão, uma grande balbúrdia, uma grande discussão. Então, ela demonstrando que não havia realmente amizade entre elas, retirou-se e aquela maçã ficou conhecida como o pomo da discórdia. Durante algumas centenas de anos, houve uma briga para saber exatamente quem era a mais bela. E todas querendo demonstrar que havia pelo menos uma inicial dizendo que a mais bela seria Hera, Minerva ou Afrodite. Zeus, cansado dessa confusão, resolveu eleger um juiz. Príamo, o rei de Troia, teve um filho chamado Paris. Como o oráculo profetizou que esse garoto traria destruição a Troia, Príamo o entregou a um pastor para que o criasse como seu filho. Durante algum tempo ele realmente foi criado como filho do pastor, ficou até sendo conhecido como filho do pastor. Zeus, vendo que o filho desse pastor poderia ser um bom juiz, já que havia pureza no seu coração, mandou as três deusas a esse rapaz para que ele determinasse qual delas era mais bela. E a palavra desse rapaz seria lei, e a partir dali ficaria determinado que aquela deusa seria a mais bela. As três se apresentaram ao rapaz, perguntando a ele se ele poderia dizer já de antemão qual delas era a mais bela, e assim resolver a questão de uma vez. Ele, não acreditando na sua capacidade de justiça, pediu algum tempo para que pensasse. Então elas aceitaram, deram algum tempo para ele e individualmente foram conversar com ele. Hera prometeu-lhe bastante sabedoria, bastante sagacidade, capacidade de governo e que não teria nenhuma dificuldade em assumir qualquer trono se ela fosse escolhida a mais bela. Minerva, chegando diante dele, disse que jamais nenhum guerreiro lutaria tão bem quanto ele e ele venceria exércitos sozinho e seu nome seria escrito com ouro na história como o maior guerreiro, se ela fosse escolhida como a mais bela. E ele, ouvindo essas duas propostas, não aceitou, queria fazer a coisa com bastante justiça e realmente nem pensava em utilizar esses presentes. Mas Afrodite chegou até ele e disse o seguinte: prometo-lhe dar-lhe a mulher mais bonita do mundo, se eu for escolhida a mais bela. E diante dessa proposta, Paris não conseguiu resistir e escolheu Afrodite como a mais bela. Afrodite deu a ele a mulher mais bonita do mundo, Helena de Troia. Helena de Troia, ao ver Paris, se apaixonou e Paris a raptou, levando para Príamo, o rei de Troia, a sua nova esposa. E a partir dali, vamos falar sobre o livro do mês, a Ilíada de Homero.
A Ilíada trata-se da guerra de Troia, no qual o rei Príamo precisa guerrear com Agamenon pelas bobagens, vamos dizer assim, de seu filho. A Ilíada, se você quiser realmente lê-la, seria bom que você pegasse o livro em prosa, já que o livro em verso é bastante complexo e difícil de se seguir. Você vai notar também que no início de cada capítulo há um resumo do que está acontecendo, e é uma forma de você não se perder diante da história. Há também bastante citações em relação aos mesmos deuses ou aos mesmos reis. Nós temos ali o Peleio, que é o filho de Peleu, no caso é o Aquiles. Tem também, no caso, o filho de Tétis, que também é o Aquiles, e por aí vai. Então, mais uma coisa interessante que acontece bastante no Príncipe. Se você já viu o vídeo do Príncipe, você vai perceber que lá o Napoleão Bonaparte faz os seus comentários. Em algumas ocasiões os comentários são maiores do que o texto do autor do livro, o Maquiavel. Aqui na Ilíada não chega a ser dessa forma, mas há uma quebra de ritmo ao você ver um glossário tão extenso diante da poesia que você lê, porque em alguns momentos você vai ter situações de 6, 7 e às vezes 10 citações de glossários para que você entenda o que está dizendo a poesia. Então eu tentei de várias formas para fazer a leitura, para ver qual que era melhor, e eu diria que a melhor forma de você fazer a leitura é não lendo o glossário, o que você pode ler mais tarde, ou talvez numa segunda leitura, para tentar entender o que está acontecendo. Porque senão, como eu disse, pode ocorrer uma quebra de ritmo. A Ilíada chama-se Ilíada porque a cidade de Troia também era conhecida como Ílio. Então, essa briga que ocorre também refere-se ao cavalo de Troia, que todos devem saber. É um cavalo de madeira construído pelos gregos para entrar na cidade de Troia, já que seus muros eram totalmente impenetráveis. A Ilíada fala disso também. A Ilíada faz parte daquele triunvirato que eu falei, que é a Eneida, a Odisseia e a Ilíada. Os dois, Ilíada e Odisseia do Homero, e a Eneida do Virgílio. Então, esses 3 livros devem fazer parte da sua biblioteca, devem ser lidos, e eu diria que é até mais fácil a compreensão do enredo desses livros, já que nós temos vários tipos de mídias a respeito disso, tanto filmes como peças, como até outros livros mais simples que falam a respeito disso. Então, recomendação do mês, Ilíada do Homero, para fechar a trilogia dos grandes livros da Grécia. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.